liderança. Amém? Todos os líderes da casa, às 7 da manhã, para a nossa reunião, para a nossa palavra de edificação. Amém? E prometo não demorar, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Amém? E diante daquilo que Deus já tem movido nesse lugar, nós louvamos a Deus porque Ele é o Senhor da igreja. Esperar os irmãos se acomodarem, né? Amém? Jesus é o Senhor da igreja. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, de Mateus, no capítulo 25. Mateus 25. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, ou seja, imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as vossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam preparadas, ou seja, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pode sentar, queridos. Esse texto nos reporta a um texto que nós começamos no início do ano ministrando em cima dele, que é Isaías 40, versículo 3, que vai dizer: preparem o caminho do Senhor, endireitai no erro uma vereda ao nosso Deus. Amém? Nós iniciamos o ano ministrando por mais de um mês em cima de Isaías 40, porque é uma palavra de despertamento, é uma palavra que nos orienta a prepararmos o caminho do Senhor. Amém? Então, quando nós falamos de preparo, nós estamos falando de uma logística, né? A logística, ela tem a finalidade de arrumar as coisas para que tudo esteja o quê? Alinhado, cada coisa no seu lugar. E existe uma logística espiritual
que o Senhor, Ele tem deixado para a sua igreja. E essa logística exatamente se encontra nessa parábola de Mateus 25, das 10 virgens. Amém? E quando nós falamos sobre esta parábola, nós vamos ver algo interessante, que à meia-noite ouviu-se um grito que dizia: eis o noivo. Amém? E a Bíblia vai dizer que as que estavam preparadas, elas pegam lá as suas lamparinas e vai ao encontro. Mas aquelas que não estavam preparadas, elas buscaram preparo quando o noivo já havia chegado. E eu quero pensar com você nessa noite, como que está as tuas lâmpadas, como que está, né, o teu preparo, como que está o azeite das tuas lamparinas. Como é que está esse azeite? Ele tem faltado, ele tem sido, né, transbordante, você tem de sobra. O interessante nesse texto é que as virgens prudentes, elas tinham azeite sobrando. E elas foram tão prudentes, queridos, porque na hora que o noivo chega, elas compreenderam que não podia dividir nem o que estava sobrando com aquelas mulheres que não haviam se preparado para encontrar com o noivo. Elas entenderam que elas não podiam dar daquilo que elas haviam feito reservas. As reservas, elas entenderam que não podiam ser divididas, porque a reserva era para um momento de alguma coisa acontecer pela demora do noivo. Amém? Por isso que a Bíblia, ela nos chama a estarmos preparados como igreja para essa volta de Jesus, para o encontro com o noivo. Amém? O óleo, quando nós falamos aqui, vemos a Bíblia falar do óleo. O óleo representa aquilo que você está fazendo. O óleo representa a presença do Espírito Santo dentro de você e junto com ele os dons do Espírito Santo. Porque os dons vai falar de serviço. Os dons vai falar de quê? De edificação. Porque os dons, eles foram liberados para a edificação da igreja. E aí, será que quando o noivo vier, ele vai encontrar você com o seu dom aperfeiçoado? Porque logo após, né, esse texto nós vamos ver também que logo segue a parábola dos talentos. Quando o Senhor, ele distribui os talentos, né? Ele começa a distribuir os talentos ali com os seus servos, e existe um momento que ele volta e pede conta desses talentos. O texto vai se referir exatamente àquilo que Deus tem distribuído a mim e a você. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu, com aquilo que o Senhor repartiu com você. Ele vai pedir conta disso. Isso representa o azeite, que precisa ser o quê? Preparado, que precisa estar em reservas. Amém? E aí nós compreendemos que quando nós entramos nesse tema, né, de preparo, nós nos referindo também lá em Isaías, nós vamos perceber que nós precisamos organizar muitas coisas. O reino de Deus, né, a igreja, ela tem a finalidade de organizar, de edificar esse reino, edificar as nossas vidas para esse encontro com o noivo. O encontro com o noivo, ele não poderá ser de qualquer maneira. O encontro com o noivo não poderá ser de uma forma qualquer. Mas aquilo que ele deu para mim e para você precisa ir junto para esse encontro. Amém? Então, nós vamos perceber que nós não podemos, nesse dia com o noivo, viver de improviso. A vida cristã, queridos,
é uma vida que não pode ter improvisos, amém? Não pode se dar jeitinho, porque existe um patamar, existe um nível, existe uma logística espiritual que precisa ser alinhada, que precisa ser controlada, para que quando nós chegarmos, encontremos preparados. Encontre a igreja edificada, que a igreja seja encontrada preparada. Não deixar para preparar quando ouvimos o grito dizendo: eis aí o noivo. Não podemos nos preparar quando ouvimos o toque da trombeta anunciando a chegada do Cordeiro. Amém? Porém a Bíblia está dizendo: eis aí o noivo, saiam ao encontro dele. Amém? Saiam ao encontro dele. E aí nós, na nossa cultura, nós acabamos achando, né? Assim como a gente dá jeitinho para as coisas lá fora, a gente acha que a vida com Cristo é assim também, mas não é. O tempo é o tempo, queridos, nós nos prepararmos. Nós olhamos para as nações, olhamos agora para Israel. Israel é o termômetro. Israel é o termômetro. Quando nós olhamos aquilo que está acontecendo na humanidade, nós vamos ver os relatos aqui de Mateus 24, quando vai falar sobre o princípio das dores. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 3 de Mateus 24, vai dizer assim: olha, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer. Sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Amém? É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, porque todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para ser maltratados, e eles os matarão. Amém, igreja? E eles os matarão. Vocês viram o que está acontecendo com os pastores da Igreja Universal na África? Saíram de lá escorraçados. E nós precisamos atentar para estes sinais, os sinais do princípio de dores. É só o princípio. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não espera ser amado, porque a Bíblia diz que se você está esperando, se você é um servo de Deus, se você é um cidadão dos céus, não espere ser amado, porque muitos nos odiarão por causa do nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Olha o que a gente vê de falso profeta. Olha o que a gente vê de pessoas que se dizem cristã e que estão sendo levados por falsas profecias, quando Deus nunca falou. Mas é Bíblia.
falsos profetas, eles precisam se levantar para que a palavra de Deus se cumpra. Amém? Mas aquele que tem o Espírito da verdade, ele discerne muito bem todas as coisas. E Satanás tem levado muitos nessa fraqueza, porque é uma fraqueza humana. Porque a pessoa ela não consegue ter uma intimidade rema com o Pai, e ela fica em busca de profetas, e Satanás levanta os seus falsos profetas para profetizar coisas que Deus nunca disse. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Amém? Então, no princípio de dores, queridos, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Mas é só o princípio. É só o princípio das dores. É só o princípio. Mas a gente precisa atentar para estes sinais que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí o índice de mães, de pais que estão matando seus filhos. Isso é um sinal. Isso é o princípio das dores. Se é princípio, imagina o que ainda está para acontecer. Porque quando a gente pensa que já viu de tudo, nós nos enganamos. Nós estamos vivendo princípios. Aí você diz assim: olha, isso nunca vai acontecer comigo. A Bíblia diz que nós que estamos de pé, cuidemos para que não caia. Eu estava vendo o relato de uma mãe que teve um surto e matou seu próprio filho. Queridos, é tempo de nós nos cuidarmos. É tempo de nós nos edificarmos. É tempo de nós nos prepararmos. É tempo de nós estarmos arraigados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que vai nos sustentar. Nós estamos vivendo um ano sobre a palavra de Deus, porque essa palavra, ela tem o poder de governar a nossa vida e dar norte para cada um de nós. Amém? Porém, nós precisamos entender que os sinais, eles têm apontado para essa volta do Cordeiro. E a Bíblia vai dizer que nós, como igreja, nós precisamos, queridos, como noivas prudentes, como a noiva prudente, as virgens prudentes, nós precisamos estarmos preparados para esse encontro com o noivo. Precisamos estar preparados para esse encontro com o noivo. Como é que eu me preparo, apóstolo? Vida de santidade. A vida de santidade, a Bíblia diz que nós não sabemos, nem o Pai, ou seja, nem o Filho, nem o Espírito Santo sabe quando o Filho há de vir. Somente o Pai sabe. Isso significa que isso pode ser de uma hora para outra, porque a Bíblia vai dizer que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que aparece e logo vai embora. A vinda do Filho do Homem será assim. Quando você vê, já foi. Quando você vê, todas as coisas já aconteceram. E a Bíblia, ela vai nos dizer: esteja preparada. Porque eu preciso encontrar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Amém? Existe um critério, existe uma logística espiritual para que as coisas aconteçam. E nós estamos vendo isso acontecer.
O Senhor está no controle de todas as coisas, amém? O Senhor, Ele tem controle sobre essa pandemia que está se alastrando cada dia mais. O vírus está matando ainda mais. Mas Deus é o Senhor que tem o controle nas suas mãos. Muitos têm sido levados, muitos homens e mulheres de Deus já foram. Alguns de nós podemos ir daqui a pouco, não sei. E aí? Se Jesus chegar para você hoje, você está preparado? Se Ele chegar para você hoje, você vai com Ele? Para onde você vai? Mas o Senhor, Ele está chamando para que nós possamos colocar azeite nas nossas lamparinas. Coloca azeite nas lamparinas, porque o noivo está às portas. O noivo está às portas, amém? Coloca azeite na lamparina e coloca reserva na lamparina. Porque se faltar azeite na tua lamparina, ninguém vai poder te socorrer nesse dia. Existem momentos na nossa vida que é nós o nosso Deus. Esse será um deles, que é você e Deus. Ninguém vai poder distribuir ou dividir com você o azeite, porque a medida que Deus te deu, à medida que Deus falou com você, para você se preparar, para você colocar, fazer a logística da tua vida espiritual e colocar as coisas no lugar e ter reservas. Ele deu para você isso, você não vai poder dividir com ninguém. Então coloca azeite na tua lamparina e prepara o lugar, prepara o caminho para o Senhor. Amém? A noiva está se arrumando, o noivo já está pronto. O noivo está pronto esperando a noiva. Amém? Quando você assim, olha, a noiva já está pronto, o noivo vem. Quando a noiva estiver adornada, o noivo vem, porque ele já está pronto. Amém? O noivo já está pronto, mas a noiva, que é a igreja, que é eu e você, tem se distraído e perdido o foco. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos nos distrair, porque o noivo está pronto. O noivo está pronto. E quantas coisas têm chamado a atenção da igreja? Quantas coisas têm tirado a nossa atenção, do propósito de continuar sendo adornada para encontrar com esse noivo? Quantas coisas têm sido os impedimentos para que a edificação chegue à nossa vida e nós estejamos sim sem rugas, sem mancha, sem mácula, para esse encontro nupcial. Amém? Preparem o caminho. É a mesma coisa, Isaías estava profetizando isso. E Jesus, ao ministrar essa parábola, ele vai dizer a mesma coisa numa linguagem diferente, Eis aí o noivo. Mas antes a igreja foi avisada: prepare o caminho. Prepara o caminho para o Senhor passar. Amém? Prepara o caminho para Ele passar. Agora, uma coisa que nós entendemos, que esse caminho não é um caminho comum. Digo, o caminho não é comum. Amém? O caminho não é comum. O caminho, ele segue prerrogativas e segue exigências. Que é aquilo que o pastor Lucas estava falando de manhã, ministrando de manhã.
A Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim, olha, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas existe o quê? Critério. Existem prerrogativas. Existem exigências que precisam dessa logística espiritual. E aí eu fui pesquisar, né? O episcopado, a gente ouve tanto falar. E o episcopado quer dizer lugar de destaque. Se você deseja lugar de destaque, existe uma norma. Existe uma prerrogativa. Se eu desejo lugar de destaque, eu não posso estar de qualquer maneira. Porque quando eu me coloco em lugar de destaque, eu estou me colocando na brecha para que eu seja exemplo para você. Amém? Então, se você deseja lugar de destaque, existem exigências e existem prerrogativas que não podem ser de maneira nenhuma anuladas. Então é preparar o caminho para o lugar de destaque. Amém? Porque o caminho não é como um caminho comum, é um caminho que o rei passará por ele. E todo e qualquer desleixo será cobrado. Porque um dia o Senhor colocou na minha mão, na tua mão, algo com muita confiança. Deus confiou a mim e a você. Mas o desleixo será cobrado, porque não pode ser de qualquer maneira. Amém? Por isso que quando entramos na presença de Deus, os nossos corações precisam estar limpos, os nossos corações precisam estar sem nada diante do Senhor. Porque o caminho, ele não é um caminho comum. Amém? E o caminho, ele não é para qualquer um. O caminho não é para qualquer um. O caminho é para o Senhor passar. Então não pode ser de qualquer maneira. Então eu quero dizer aqui nessa noite, se você tem algo que Deus colocou na sua mão, que Deus te chamou para fazer, e você não está fazendo, saiba de uma coisa, você está sendo desleixado com aquilo que Deus te deu para fazer. E Ele vai cobrar de você. Que seja varrer o chão. Se você é alguém que tem a finalidade de varrer o chão dessa igreja, se você é alguém que cuida da parte, né, de organização da igreja, você não faz o que tem que ser feito, você está sendo desleixado com aquilo e o dom que Deus te deu. Não pode ser de qualquer maneira, porque o caminho não é comum, o caminho não é para qualquer um, porque o rei, ele mesmo se chama o caminho. Interessante isso, né? Prepara o caminho. Jesus, ele se coloca como o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sei como é que tem que ser o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o quê? A vida. Eu sou o caminho. Quem me segue? Ou seja, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. No caminho aonde o Senhor passa, não pode haver trevas. Queridos, Jesus, ele está falando aqui, ele está dando instrução. E a instrução, elas não podem ser quebradas, elas não podem ser negligenciadas. Amém? O que Deus distribuiu a você? O que o Senhor distribuiu para cada um de nós? E nós temos negligenciado como igreja e como noiva do Cordeiro. O tempo é tempo de alinhamento. O tempo é tempo de reconstruir. Amém?
E o Senhor, Ele precisa de homens e mulheres que o conheçam, que conheçam seus mandamentos, que conheça as suas instruções. Instruções essas que não podem ser quebradas, que não podem ser violadas, negligenciadas. Amém? Nós não podemos fazer caminho de tiras, caminho fáceis. Não podemos, diante de um caminho que estamos traçando, que o Senhor traçou para nós trilharmos, nós queremos achar atalhos. Queremos achar facilidade em outros caminhos. O caminho, ele precisa ser exclusivamente para o Senhor passar. O que passa disso é de procedência maligna. Amém? Deus tem falado nesse tempo. Deus tem falado neste lugar. Deus tem usado os seus profetas para falar neste lugar. Esse lugar é casa de revelação. Existe apacentamento neste lugar. Quando você senta para ouvir, você está sendo pastoreado, amém? Você não está sendo formado um discípulo que precisa de muleta para andar. Mas o pastoreio que o Senhor te dá através do ensino da palavra, da pregação da palavra, da ministração da palavra, ela serve para que você saia daqui dizendo: eu vou trilhar esse caminho. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui determinado a trilhar um caminho para o Senhor. E esse caminho será chamado caminho de santidade. Será chamado caminho de retidão. Porque eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque eu quero estar nesse caminho sendo adornada com meu azeite na minha lamparina, com os meus acessórios, com os dons, para apresentar ao Senhor. Amém? Porque Ele vai pedir conta. Ele foi, mas Ele distribuiu para cada um de nós os seus talentos. E um dia esse Senhor dos talentos, dos dons, Ele vai voltar. E Ele vai dizer: cadê o que eu te dei? Apóstolo, eu não consigo. Não consegue se você não fizer uso daquilo que Ele já te deu. Amém? E esse caminho, queridos, o caminho, ele tem um propósito. Esse caminho tem um propósito. Quando Isaías diz: olha, preparai o caminho do Senhor. Esse caminho tem um propósito. E o propósito é de fazer com que esse caminho seja o caminho de encontro. É o caminho que eu tenho para encontrar com o noivo. É o caminho que eu tenho, né, para ver que o noivo está vindo adornado. E eu preciso estar como igreja adornada, porque esse noivo, ele vai estar com o seu turbante buscando a sua noiva. Ele vai buscar a sua noiva. Porque ele já está preparado. Queridos, por isso está no propósito de santidade, ornado com vestes de justiça. O propósito é encontrar uma noiva linda, uma noiva pura. Você já viu um noivo ir para casamento de qualquer jeito? Não vai não, né? A noiva não vai para casamento de qualquer maneira, nem o noivo. Mas quando a noiva chega, todo mundo sabe que a noiva chegou. Por quê? Porque ela é a pessoa principal desse casamento. Ele se veja nessa dimensão, né, de noiva, encontrando com o noivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha que coisa extraordinária será o casamento como esse noivo.
Você consegue contemplar isso? Você consegue se ver nessa festa nupcial do noivo com a sua noiva? E quando nós começamos a adornar-nos como igreja, nós vamos ver que a igreja ela volta ao seu propósito original, que é o que é de ser uma igreja santa, que está sendo preparada para encontrar-se com o noivo. É uma igreja que está vivendo um tempo de santidade, um tempo de preparo, e levando uns também ao preparo para encontrar com o noivo. A igreja santa é aquela que está arrebatando homens da mão do diabo para fazer adentrar por esse caminho chamado caminho de santidade, de justiça, para encontrar com o noivo. Amém? E nessa preparação, Senhor, Ele nos mostra a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas no ermo a nosso Deus. Não é uma convocação na terra, mas é uma convocação dos céus à sua igreja. Só consegue entender esta convocação quem um dia conheceu o noivo. O ímpio, ele não pode conhecer esta convocação, porque ele ainda não teve uma experiência com o noivo. Mas o Senhor está dizendo à sua igreja: prepara o caminho do Senhor. Prepara este caminho. Porque o noivo está às portas. Falar, eu sou oriunda, Rabachúria. Escute o toque do shofar, anunciando a hora mais esperada. E além da preparação que está como responsabilidade nossa, Ele diz: nesses erros, nesses lugares desprezíveis, endireitai. Ou seja, ninguém prepara o caminho do Senhor sem primeiro endireitar as suas veredas tortuosas. A obra que Deus faz, essa obra começa em mim, começa em você. Amém? Existem pessoas que acham que fazer as coisas para Deus, as coisas na casa de Deus, é de qualquer maneira. Nós estamos vivendo um tempo, dentro de uma geração, que você não pode mais combater o pecado. Mas o Senhor, Ele está dizendo: olha, prepara o caminho. E o caminho